Bom, dá pra ver das duas formas, né? Sem querer ficar em cima do muro. Meio cheio porque ganhou, precisava ganhar esse jogo. Era muito importante o Corinthians vencer em casa para levar a vantagem para fora. Mas acho que foi pouco mesmo. Eu esperava um Estudiantes mais agressivo, um time melhor. Achei um time tecnicamente bem frágil, né? Errando muito. Um time, não achei. Eu imaginava que fosse um time muito melhor que o News Old Boys e não me pareceu tanto. Acho que o Corinthians tem boa chance de classificação, conseguiu na rodada passada eliminar o News da mesma forma, né? Venceu pela contagem mínima em São Paulo e depois conseguiu segurar o empate lá. Ontem não foi exatamente muito atacado, né? Não conseguiu bloquear bem os ataques do time adversário. E sim, poderia ter resolvido o jogo com aquele gol do Mosquito que chutou para fora, aliás, né? Um registro, né? Alguns cretinos ficaram fazendo piada besta com a história da morte do pai dele, né? Falando que ele chutou a bola lá no alto para o pai dele brincar e ele mesmo se irritou bastante com isso, com toda razão, né? Que contraste, né? Ter uma homenagem tão linda da torcida do Corinthians para os torcedores que morreram na viagem para Belo Horizonte, e depois tem uns idiotas na internet ou sei lá onde que ficam fazendo esse tipo de brincadeira. Mas acho que a vantagem é pequena, mas provavelmente para mim acho que vai ser suficiente. Não acho que o Estudiantes seja um grande time, não. Eu tenho mais preocupação com o Corinthians fora de casa, que tem se mostrado muito frágil, né? Contra o São Paulo foi absolutamente amassado pelo São Paulo, deveria ter perdido demais, 2-0 acabou sendo pouco. Então a preocupação é mais com o Corinthians do que com o Estudiantes pode fazer. Mas eu acho que o Corinthians está com uma boa chance de classificação pela fragilidade do adversário. E teve também um lance polêmico na partida, né, Tironi? Os corintianos reclamaram muito de um possível pênalti num lance em que o Maicon chuta e a bola bate na mão do zagueiro do Estudiantes. O Lucha, inclusive, disse que foi pênalti, o Maicon também disse a mesma coisa, mas o VAR analisou e o jogo seguiu. Você teria marcado? Putz, difícil dizer. Se eu teria marcado da forma que eu imagino que as coisas sejam no futebol, não. Para mim, esses lances acontecem toda hora. Eu acho até que agora todo lance. Repare como tem chute, tem muito chute de fora da área ou de dentro da área quando está pressionada. Porque se uma bola bate num braço ali, é pênalti nesse momento. Então eu acho que essa regra ou determinação, que quer que seja, eu acho uma idiotice. Não, eu não marcaria. Mas, diante do que se marca pênalti hoje, sim, deveria ter sido pênalti. Não é a primeira vez que esses lances vão ser interpretativos. O VAR deixou a coisa mais interpretativa ainda. Então, sim, eu marcaria, mas acho que o Corinthians teve outras possibilidades de ganhar e que não aproveitou. Eu não sou muito adepto dessa mega choradeira depois do jogo, não. Eu acho que o Corinthians poderia ter, sem esse pênalti, feito mais. Eu até marcaria, mas não acho que tenha mudado a história do confronto por causa disso. Então você já chega falando sobre essa vitória corintiana, que estávamos eu e Tirone comentando aqui, que foi uma vitória importante, mas foi meio magrinha, né? Dava para ser mais, não dava não, Daniel? Dava, com certeza. Eu até estava aqui já assistindo vocês praticamente desde o começo e eu concordo exatamente com o que o Tironi falou, inclusive na parte da expectativa do Estudiantes. Eu esperava um time bem melhor, eu esperava um time que fosse oferecer mais riscos, até pelo que fez contra o Goiás e pelo que tem feito no Campeonato Argentino também. Eu esperava que o Corinthians fosse ter mais dificuldade. Aí, ao mesmo tempo, é isso. O Corinthians fez 1-0, poderia ter feito dois, especialmente com o Mosquito. Eu também até daria o pênalti que o Corinthians está reclamando, mas assim, não acho que seja um negócio, meu Deus do céu, que absurdo. Poderia ter dado, mas não é um negócio escandaloso. Eu não acho que foi escandaloso. E aí fica essa sensação, especialmente pelo gol do Mosquito. Tava assistindo o jogo com dois corintianos ontem e eles falaram: putz, espero que esse não seja aquele tipo de gol que quando o time é eliminado depois fala, pô, foi naquele gol que a gente começou a ser eliminado. A gente vai lembrar agora de cabeça, tem vários exemplos desses jogos de ida e volta, que um time perde a chance de aumentar a vantagem, depois na volta fica ali o torcedor se lamentando, reclamando. Pô, se tivesse feito aquele gol, eu acho que do Mosquito tem essa chance de acontecer esse problema de ficar marcado, porque o Estudiantes em casa eu espero que ofereça mais riscos ao Corinthians do que conseguiu oferecer ontem. Eu tinha uma expectativa melhor, pode ser que seja um time mais caseiro, digamos assim, que jogue melhor
nos seus domínios. Então, acho que essa pode ser pode ser um fato aí que vai ficar marcado para o Mosquito. E aí também, não estou nem entrando no mérito dessa piada idiota que fizeram com o pai dele, um negócio absurdo. Mas não tem como não lembrar do placar, não lembrar desse gol perdido, caso o placar não seja suficiente para o jogo de volta lá na Argentina.